Olá, tudo bem? Na aula de hoje, irei apresentar o capítulo 6 do nosso Guia de Estudo, Reforma Gerencial no Brasil. A administração pública gerencial chega para valer ao Brasil com a reforma realizada a partir de 1995, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Com base no movimento Reinventando o Governo e nos preceitos da Terceira Via, o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira foi o responsável pela condução da reforma. 3 grandes objetivos foram estabelecidos para a reforma gerencial. São eles: busca da eficiência, qualidade na prestação dos serviços públicos e desenvolvimento de uma cultura gerencial na administração pública brasileira. A eficiência é importante, pois a reforma gerencial procurou considerar a importância da relação entre a qualidade e o custo dos serviços prestados aos cidadãos. A qualidade possui sua relevância quando enxergamos o cidadão como cliente do Estado e consumidor dos serviços públicos. Já o desenvolvimento de uma cultura gerencial na administração pública fazia-se extremamente necessário, tendo em vista que a cultura dominante era a burocracia, contaminada pelo patrimonialismo que nunca deixou de existir. Segundo o texto da reforma, o Estado brasileiro foi dividido em 4 setores. Primeiro, um núcleo estratégico. 2, as atividades exclusivas. 3, serviços não exclusivos. E 4, produção de bens e serviços para o mercado. Assim, pode-se ver que o núcleo estratégico é onde as ações são planejadas, onde as decisões são tomadas e onde são definidas as políticas públicas. A produção de bens e serviços para o mercado não é, para os idealizadores da reforma, o lugar onde o Estado deve estar presente. Fato que comprova este pensamento são as privatizações de empresas públicas ocorridas nesse período. A produção de bens e serviços para o mercado é mais indicada para as empresas privadas, a não ser quando não exista interesse desse setor ou quando exista um monopólio natural do Estado. Como já foi dito, a administração pública gerencial desenvolve-se em cima da estrutura da burocracia, renovando-a e reformando-a, adicionando a ela outras características. Desse modo, pode-se dizer que o núcleo estratégico do Estado é onde as normas e princípios da burocracia têm de ser seguidos. Nos demais setores, a administração pode ser mais flexível, estratégica e próxima da administração empresarial. Você sabe os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade? Esse é o momento de falarmos sobre esses conceitos. A eficiência se relaciona com a maneira que os objetivos foram atingidos. O ideal, para ser eficiente, é atingir os objetivos com a maior qualidade e o menor custo possível. A eficácia se relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados, não importando muito a maneira como esses objetivos foram atingidos. A efetividade significa verificar a necessidade e oportunidade de determinada ação. Não é apenas atingir um objetivo ou a maneira como o objetivo foi atingido, mas é o questionamento sobre a necessidade de tal objetivo e deste ser alcançado. Para ser efetivo, é necessário ter em mente as consequências de se atingir um objetivo, quais os grupos serão beneficiados e quais não serão. Assim, vê-se que o núcleo estratégico do governo precisa não apenas pautar suas ações pela qualidade e produtividade, mas, dentro do seu papel estratégico, considerar a importância de que as decisões tomadas atendam eficazmente ao interesse nacional e que sejam efetivamente cumpridas. Nos demais setores, considera-se a importância da relação entre a qualidade e o custo dos serviços prestados aos cidadãos. Dessa forma, a eficiência é o princípio direcionador. Após estabelecer a divisão dos setores do Estado, é importante que se prossiga rumo aos objetivos da reforma gerencial, para cada um desses 4 setores, conforme é descrito no plano diretor da reforma do Estado, que você poderá consultar em nosso guia de estudo. Conforme assinalado no início do capítulo, a reforma estabeleceu 3 grandes objetivos, que foram: busca pela eficiência, qualidade na prestação de serviços públicos e desenvolvimento de uma cultura gerencial na administração pública brasileira. Com base nesses objetivos, foram concebidas 3 dimensões de atuação da reforma. Dimensão institucional legal, que trata da reforma do sistema jurídico e das relações de propriedade.
Dimensão cultural, visando a transição de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial. E, finalmente, a dimensão que aborda a gestão pública, levando-se em conta o aperfeiçoamento da administração burocrática em paralelo com a introdução da administração pública gerencial, tendo em vista a modernização da estrutura organizacional e dos métodos de gestão. A dimensão institucional legal foi muito importante, pois para se atingir os objetivos da reforma, havia necessidade de introdução de mudanças legais, principalmente na Constituição Federal. Além das mudanças na Constituição Federal, deve-se destacar também a importância da legislação infraconstitucional, composta principalmente por medidas provisórias e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também será abordada nesse guia de estudos. A dimensão cultural tem a ver com a necessidade de mudança administrativa do serviço público, onde a cultura é notadamente marcada pelo patrimonialismo com forte caráter burocrático. Quanto à terceira dimensão, destaca-se a necessidade da implementação gradual das mudanças na administração pública, considerando-se ações de curto, médio e longo prazo. Nenhuma mudança, em qualquer que seja a organização, pública ou privada, acontece do dia para a noite. Primeiramente, é necessário preparar as pessoas sobre a mudança, diminuindo sua resistência. Depois, é importante que as mudanças sejam feitas aos poucos, permitindo às pessoas irem assimilando-as e percebendo os seus benefícios. Não se esqueça de que as organizações, inclusive o Estado, são compostas de pessoas e são elas que efetivamente executam o que foi planejado e trabalham para o alcance dos resultados propostos. Por fim, para o acompanhamento e gestão da reforma, o plano diretor da reforma do Estado previa a articulação de vários órgãos da administração pública federal, destacando sempre a necessidade de interação e cooperação entre esses órgãos. Não se esqueça de fazer as leituras complementares e consultar as dicas do nosso guia de estudos. Estarei sempre à sua disposição em nosso ambiente virtual. Até a nossa próxima aula. Forte abraço!